Vamos voltar a falar sobre o reino de Deus, né? O reino de Deus. E hoje eu quero falar sobre um tema, ele me encanta, falar sobre um Deus infinito. Um Deus infinito. Eu quero pautar essa palavra em Oséias, lá no Antigo Testamento. Oséias é logo depois de Daniel. Você vai lá, Daniel, aí você vai ter Oséias. Oséias capítulo 6, verso 3, diz assim: Conheçamos o Senhor e esforcemo-nos por conhecê-lo. Tão certo como nasce o sol, ele aparecerá, virá para nós como as chuvas de inverno, como as chuvas da primavera que regam a terra. Espírito divino, estamos aqui, Senhor, eu, o Senhor e os irmãos e toda essa tecnologia, e precisamos do Senhor. Queremos te conhecer um pouco mais, a partir da tua palavra, Senhor. E alcança as mentes e os corações. Muitos estão bem, mas muitos não estão bem. Muitos estão com saúde e muitos estão sem saúde. Por isso todos nós precisamos de ti, Senhor. Em nome de Jesus, amém, amém, glória a Deus. O que me encanta, esse assunto do reino de Deus, falar sobre um Deus infinito. Pensa no infinito, né? O óbvio é que infinito é o contrário de finito. Uma coisa finita tem prazo de validade, vai expirar, vai acabar. O infinito vai continuar. Essa é a graça de conhecer um Deus infinito. Se eu poderia, irmãos, eu permitiria que o Senhor abrisse a minha mente aqui, para você entender o que exatamente está no meu coração sobre isso. Esse é um assunto que me empolga, porque a primeira verdade que eu quero deixar no seu coração, é que, sobre o reino de Deus, primeira coisa, o reino de Deus não é para ser definido com palavras. Quando perguntaram sobre o reino de Deus, como Jesus foi falar do reino de Deus, ele falou de uma semente. Ele falou de um campo, de uma pérola preciosa. Jesus falou que uma pessoa tem que receber o reino de Deus como uma criança. Então, o reino de Deus, ele não é para você definir ele. O reino de Deus é isso, é X, Y, Z, 2, mais 5, mais 10. O reino de Deus, não se preocupe em definir. O reino de Deus é para você entrar nele, fazer parte dele, viver nele. Você está entendendo? Se você está lendo algum material que fala sobre, que define o reino de Deus, pode parar. Leia outra coisa. O reino de Deus é para você entrar nele. É para você viver nele. É para você existir nele. Se eu fosse definir aqui, em uma frase, o que é o reino de Deus?
é onde Deus governa, onde o governo é dele. Então, tudo o que acontece no reino dele passa por ele. Então eu não fico preocupado se está certo ou se está errado. Passou por Deus, está certo. Se ele permitiu, está certo. Por isso que Jesus disse: o reino de Deus não é comida e nem bebida. Você não consegue mensurar, trazer uma dimensão do reino de Deus. O reino de Deus é para você entrar nele, viver nele, existir nele. Porque a partir daí a sua vida entra no governo de Deus. E quando a sua vida está no governo de Deus, você entende que se você está desempregado hoje, Deus permitiu isso. Se você está trabalhando hoje, está empregado, é porque Deus permitiu. Quando você entra no reino de Deus, você está no governo dele, ele governa. Outra verdade que eu quero deixar no teu coração, sobre o poder de Deus. O poder de Deus não é para ser mensurado ou medido. Tem pessoas que falam assim: eu estou andando no poder de Deus. Eu fico pensando, como que uma pessoa aqui na terra anda no poder de Deus? O poder de Deus é para ser experimentado. A Bíblia diz que Jesus estava numa ocasião, e a Bíblia diz assim: e o poder de Deus estava sobre ele para ele curar. Olha só, Deus é um Deus infinito, querido. Não é para você ficar medindo quem está no poder, quem não está no poder. É para você viver, experimentar o poder de Deus. Você acorda de manhã, o poder de Deus está sobre a sua vida. Você sai para trabalhar, o poder de Deus está com você. Você deixa a sua família em casa, o poder de Deus está guardando a sua família. O poder de Deus não é para ser medido com uma fita métrica, com uma trena. O poder de Deus não é para ser mensurado, mais ou menos. O poder de Deus é para ser experimentado. Outra coisa, o amor de Deus. O amor de Deus. Quanto que Deus ama você? O amor de Deus não é para ser entendido ou compreendido. Não procure entender o amor de Deus. Não procure compreender o amor de Deus. O amor de Deus é para ser recebido e experimentado. Você vai ficar em parafuso tentando entender o amor de Deus, porque Deus amou o mundo. O mundo que você muitas vezes critica, fala mal, que você condena. Essa pessoa aqui tem que morrer, essa pessoa tem que ficar presa eternamente. Essa pessoa, Deus amou, ama ela também. Então o amor de Deus não é para ser definido ou entendido, é para você receber o amor. Se Deus resolveu te amar, e você fala: mas eu não sou digno. Mas para de pensar isso. Deus já sabe que você não é digno. Eu já sei que eu não sou digno. Mas se Ele resolveu me amar, graças a Deus eu vou receber esse amor. Eu vou experimentar o amor de Deus. Eu estou aqui esta noite, diante dessa câmera, não porque eu mereço, ou porque eu sou competente. É porque Deus permitiu, estou no governo dEle. Não é porque Deus não tem pessoas melhores, Ele tem pessoas muito melhores.
Mas dentro do amor de Deus, do poder de Deus e do reino de Deus, eu estou aqui. Junto com Ageu, com Douglas, com Davi, com os outros irmãos aqui, eu estou aqui por conta disso que eu acabei de falar. O reino de Deus, o poder de Deus e o amor de Deus. Amém? Deus ama. Então, acompanha comigo sobre essa questão de infinito. A literatura tem os livros que falam sobre a graça de Deus, o poder de Deus, o reino de Deus. Muitos homens queridos, preciosos, homens, mulheres, escrevem sobre as suas experiências, mas acompanha comigo a mente desse Deus infinito. Por exemplo, o texto que nós lemos, de Oséias, ele fala, olha, conheçam e se esforcem por conhecer. Então, eu não preciso apenas conhecer, eu preciso me esforçar para conhecer mais. Eu preciso manter esse conhecimento aceso. E como que eu conheço Deus? Onde eu vou conhecer a Deus? Então, vendo aqui as Escrituras, você vai entender que Deus ele foi dando palhinhas, sabe? Ele foi se revelando ao longo da história, e Ele está se revelando hoje, e vai continuar se revelando até a volta dEle. Veja comigo, para Deus deixar uma pessoa tranquila, Deus queria que o povo dele soubesse que Deus o amava. Então Deus usou uma figura de linguagem. Está lá em Isaías capítulo 49. O Senhor falou assim, eu amo você. Eu amo você. E aí o povo falou, mas como que o Senhor nos ama? Ele falou assim, imagine uma mulher, uma mãe, que tinha dado à luz a uma criancinha. Pensa comigo, povo. Essa mãe, é possível ela se esquecer dessa criancinha? Rejeitar essa criancinha? O povo falou, não é possível. Foi exatamente assim. Mesmo se essa mãe viesse a se esquecer do seu filhinho, eu nunca me esquecerei de vocês. Então Deus usa uma linguagem. A necessidade do povo era saber se Deus o amava. E Deus usou uma metáfora. Deus usou uma figura de linguagem. Falou, olha, pensa no amor de uma mãe. O meu amor é maior. Então você que está na sua casa. Hoje é domingo. Você está aí esperando chegar segunda-feira. E você está com o coração apertado. Você está cheio de problemas, e você talvez está duvidando do amor de Deus. Eu quero dizer para você que Deus ama você, mais do que uma mãe ama o seu bebê. E ele continua, no capítulo 49, ele fala, olha, o seu nome eu escrevi na palma da minha mão. Deus falou, eu escrevi o seu nome na palma da minha mão. O que significa isso? Significa que enquanto Deus tiver mão, seu nome vai estar lá. Então qual a possibilidade de Deus perder a mão? Nenhuma, né? Então qual a possibilidade de Deus esquecer de você? Nenhuma. É isso que Deus estava dizendo. Você quer saber o quanto eu me preocupo com você? Toda vez que eu vou lavar minha mão, eu vejo o seu nome. Toda vez que eu vou parafusar um negócio no mundo, eu vejo o seu nome. Toda vez que eu vou acender o sol, eu vejo o seu nome.
Toda vez que eu faço a terra girar em torno do sol, eu vejo o seu nome. Toda vez que eu mexo as águas do mar, eu vejo o seu nome. Toda vez que eu cuido das árvores, eu vejo o seu nome. Eu estou dizendo isso porque nós trabalhamos com as mãos, então Deus usou uma figura de linguagem. Está dizendo assim, eu nunca vou me esquecer de você. Você pode sumir, você pode subir, você pode descer, você pode viajar, você pode dormir, você pode cobrir a cabeça quando você for dormir. Eu não me esqueço de você. Esse é um Deus infinito. E eu vou falar aqui, né? Eu sou pai coruja. Eu acordo pensando nos meus 3 filhos. Eu durmo pensando nos meus 3 filhos. Você está entendendo? Eu tenho Jonatas, Davi e Isabel. Eu acordo com o nome deles na minha mente. Eu fico perguntando, o que eu preciso fazer mais? Será que meus filhos estão precisando de alguma coisa? E eu vou dormir com isso na cabeça e eu acordo. Deus falou a mesma coisa. Seu nome. Qual é o seu nome? Maria? Seu nome é Eliane? Seu nome é Gabriele? É Adilson? É Denilson? É Ageu? Seu nome é Rafael? O seu nome está na palma das mãos de Deus. Esse é o Deus que eu estou procurando falar para você. Quem é Ele? Aí teve um outro camarada que ele recebeu uma missão de libertar o povo do Egito. Olha só, Moisés, eu acho que você já assistiu os 10 mandamentos. Então teve aquele momento lá, né, da sarça ardente. Deus vem lá naquele arbusto verde, o arbusto não pega fogo. E Deus começa a conversar com Moisés. E naquela época o nome de Deus era muito importante. E Moisés pergunta, qual é o seu nome? Porque o nome estava ligado à capacidade do Deus daquela época. Então, por exemplo, lá no Egito tinha o Deus Ra. O Deus Ra, ele era o Deus do sol. Tinha o Deus da lua, da terra, enfim, cada nome de um Deus, estava ligado a um poder, a uma atividade, a uma competência. Por isso que Moisés pergunta, eu vou lá falar com Moisés, mas qual é o seu nome? Qual é a sua competência? O que você pode fazer por esse povo? Eu preciso resumir no nome. Deus falou assim, entendi. A cultura de vocês precisa de um nome. Então você vai falar o seguinte, eu sou o que sou. Moisés, como é que traduz isso? E aí na próxima vez que Deus fala, existe uma tradução. Eu sou o que sou, me enviou a vós. Nesta tradução significa, eu sou o que você precisa e eu sou mais. Então, Deus revelou seu nome para Moisés, dizendo assim, olha, o meu nome é. Se você precisa de sol, eu sou o sol, mas também sou mais. Se você precisa de água, eu sou a água e sou mais. Se você precisa de oxigênio, eu sou o oxigênio e sou mais. Se você precisa de cura, eu sou a cura e sou mais. Eu sou o que sou. E é isso que significa
lá em Êxodo, capítulo 3, versículo 14. Então você que está me ouvindo e me vendo aqui por essa internet, grava isso. Deus é o que você precisa e Ele é mais. Então hoje, se você precisa de um pouco de alegria para a sua vida, Ele é a sua alegria. Se o seu coração, se a sua mente está um pouco conturbada, perturbada, e você precisa de um pouco de sossego, eu quero dizer para você que está me ouvindo, Deus é esse sossego que você precisa, e Ele é mais. Amém? Caminhando um pouco mais, Ele se revela também a Abraão, esse Deus infinito. A história de Abraão você conhece. Deus tirou ele da terra, Gênesis capítulo 12, sai da tua terra, da tua parentela, ele obedeceu. Depois Deus deu uma promessa de um filho, ele foi lá, errou, teve Ismael, Deus manteve a sua palavra, você vai ter um filho. Mas lá em Gênesis capítulo 22, Deus prova o coração de Abraão e fala assim, olha, sabe aquele filho, aquele único filho que você tem? Eu quero ele para mim. Eu quero ele para mim, eu quero que você leve ele num monte, leve lenha, leve fogo, e você vai matá-lo, você vai sacrificá-lo para mim. Você conhece a história. E aí Abraão faz tudo o que Deus pede e vai caminhando com o seu filho. Então ele tinha a corda, a faca, a lenha, o fogo, faltava o objeto principal. Naquela época era um cordeiro, era um cabritozinho, era uma ovelha pequena. E Isaac faz essa pergunta para o pai: pai, a faca está aqui, a lenha está aqui, o fogo está aqui, a corda está aqui, mas onde está o objeto principal? Então, o que é que Abraão precisava? Ele precisava de um cordeiro. O que Moisés precisava? De um nome. O que o povo precisava? Saber se Deus o amava. O que você precisa hoje? Então, aí Abraão responde para Isaac. Ele fala: pai, onde está o cordeiro? Abraão fala: Jeová Jiré, o Senhor proverá. Abraão não precisava de um nome. Abraão não precisava saber se Deus o amava. Abraão precisava de um cordeiro. E o que você hoje, aqui no século 21, precisa? E quando ele levantou a faca para matar seu próprio filho, a Bíblia diz que um anjo segurou as mãos daquele homem e apareceu naquele monte um cabrito enroscado pelos chifres. Abraão oferece aquele sacrifício no lugar do seu filho. Abraão pega umas pedras. Abraão ergue um memorial e fala: este altar se chama Jeová Jiré, o Senhor proverá. Então, eu entendo, meu irmão, que conhecer a Deus não é no livro, não é numa apostila,
Conhecer a Deus é no nosso dia a dia, na nossa vida, nas nossas necessidades. O povo precisava saber se Deus o amava. Ele falou: olha, eu te amo. É como se eu tivesse escrito o seu nome na palma da minha mão. Moisés falou: eu preciso de um nome. Moisés não precisava de um cordeiro. Moisés não precisava de saber se Deus o amava. Moisés precisava de um nome. Abraão precisava de um cordeiro. E o que você hoje precisa, meu irmão? É nesse momento que você vai conhecer a Deus. Eu sou o que sou, e eu sou mais. Caminhando um pouco para frente da história, nós vamos encontrar um Josué. Josué era um capitão, um general de guerra. Tinha um povo, era uma carniça esse povo, chamado Amaleque, os amalequitas. Eles perseguiam o povo. Só que Josué, ele estava meio assim que desanimadão, entendeu? E naquela luta, naquela guerra, Moisés fica num monte, Arão e Ur, 2 sacerdotes, seguram as mãos de Moisés no alto. Só que Josué estava lá na batalha. Josué precisava de uma inspiração. Eu não sei se você tem tudo, mas falta uma inspiração. Falta uma motivação. E aí Josué olhava para aquele monte. E ele olhava os braços de Moisés levantados. Era como se ele estivesse olhando para uma bandeira, um símbolo. E a Bíblia diz que enquanto Moisés estava com as mãos erguidas, Josué ganhava. Josué ficava inspirado. Josué golpeava mais com a espada. A guerra acabou. A luta acabou. E Deus fala assim: escreve aí, esse lugar se chama Jeová Nissi, o Senhor é a minha bandeira. Você está desanimado para trabalhar amanhã? Você está precisando de inspiração? Você está no mesmo lugar de Josué. Você precisa de uma inspiração, você precisa do Senhor Jeová Nissi. Esse é o Deus infinito. Para Moisés ele precisava ser um nome. Para Abraão ele precisava ser um cordeiro. Para o povo ele precisava ser amado. Josué precisava de uma bandeira. Josué não precisava de um nome, Josué não precisava de um cordeiro, Josué precisava de uma inspiração, de uma motivação para continuar. Se você precisa de uma motivação para continuar seu casamento, continuar estudando, continuar trabalhando, continuar acreditando, Jeová Nissi, esse é um Deus infinito que eu estou te apresentando hoje. Sabe onde você vai conhecer? Nesta situação que você está vivendo. Ele vai se manifestar em você. Mais à frente, nós vamos encontrar um homem chamado Gideão. Pensa numa tragédia. Pensa no coronavírus da época do passado. Era a época de Gideão. Olha só como que eles viviam. Eles eram agricultores. Então eles plantavam. E quando começava a nascer, a Bíblia diz que os midianitas ficavam sabendo da colheita. Só que os frutos ainda estavam verdes. E eles vinham com seus rebanhos, com seus camelos. Era como se fosse uma praga. E o povo de Israel tinha que correr, catar os frutos meio verdes, esconder.
A Bíblia fala que eles não podiam ficar na cidade, eles tinham que viver nas cavernas, tinham virado os morcegos, viver no escuro. Essa era a época de Gideão. Era uma guerra, era uma perseguição. A Bíblia fala que toda vez que eles plantavam, os midianitas vinham e pisavam em cima. E a Bíblia diz assim: Israel foi ficando cada vez mais pobre, mais miserável, passando fome. Nesta condição, Gideão não precisava de um nome, não precisava de uma bandeira, não precisava de um cordeiro, não precisava saber se Deus amava ou não. Eles estavam sem paz, eles não tinham paz. Olhava para a esquerda, midianita. Olhava para a direita, midianita. Olhava para cima, midianita. Olhava para trás, e os midianitas eram como enxame. Era uma praga, era um vírus, era uma doença. Ninguém tinha paz, ninguém tinha sossego. De manhã, de tarde, de noite. Sabe o que acontece? O anjo do Senhor vem para falar com Gideão. E fala assim: paz seja contigo, Gideão. E ele ergue um altar e chama aquele altar de Jeová Shalom. Deus é paz. Quero dizer para você, pai, mãe, irmão querido, Deus é a sua paz. Lá no mundo tudo pode estar um caos, mas onde você vive, que é no reino de Deus, experimentando o amor de Deus e o poder de Deus, você pode ter paz hoje. Gideão não precisava de um cordeiro, Gideão não precisava de uma bandeira, Gideão precisava de sossego, Gideão precisava de paz. O que é que você precisa hoje? Talvez o que você precisa não é o mesmo que eu preciso, não é o mesmo que o Davi precisa. Talvez na sua casa, marido e mulher e filhos, talvez vocês precisam de coisas diferentes, do mesmo Deus. Por isso que Ele é um Deus infinito. Deus não pode ser contido. Deus não pode ser enjaulado. Josué precisava de uma bandeira. Moisés disse assim: quem vê a mim, vê o Pai. O que é que Jesus estava dizendo? O Pai é luz, o Pai é o pão, o Pai é a água, o Pai é a porta. Jesus disse: quem vê a mim, vê o Pai. Você quer conhecer a Deus? Não é no seminário que você vai conhecer a Deus. Se amanhã você vai fazer um exame, lá no laboratório, eu quero dizer que lá que você vai conhecer a Deus um pouco mais. Se amanhã você vai ter que trabalhar, mesmo no feriado, é lá no seu trabalho que você vai conhecer a Deus um pouco mais. Se amanhã você vai ter que cuidar dos seus filhos, fazer o almoço, lavar a roupa, cuidar deles, é nessa lida que você vai conhecer um pouco mais. Não vai ser lendo livro, não vai ser estudando a apostila, porque não foi assim que nós vimos esses exemplos. Ninguém conhecia Deus da sinagoga, lá se ouvia falar, era estimulado a acompanhar, mas Deus sempre se manifestou
na vida da pessoa, no momento da pessoa, na necessidade da pessoa. Por isso que Oséias fala: conheçamos e nos esforcemos em conhecer mais. Sabe, meus amados, chegou um tempo da minha vida que eu desanimei. Eu queria tanto uma casa própria. Não sei, quem já morou em São Paulo, sabe que o aluguel é caro. E eu falei: não, eu preciso de uma casa própria. Eu trabalhei muito pela casa própria. Já trabalhei em 3 empregos no mesmo dia. 3 atividades. Sabe, e a casa própria não veio pelo meu braço. Mas eu conheci a Deus. No pior dia, na pior notícia que eu recebi, eu peguei os documentos da empresa, peguei meus olerites, peguei minha declaração, meus documentos pessoais, levei lá no escritório, para aquela atendente fazer os cálculos, e eu saí de casa debaixo de oração. Nós íamos no culto, nós fazíamos jejuns, mas naquele dia, eu conheci a Deus, porque a pessoa falou assim, presta atenção que eu vou te falar. Depois que ela pegou todos os meus documentos, ela disse assim: com esses documentos, com essa renda, o senhor nunca vai ter uma casa própria. Eu não sei como você ficaria com uma notícia dessa. Ela disse isso. Com essa comprovação, o senhor nunca vai ter uma casa própria. Cheguei em casa, já entrei no carro chorando. Cheguei em casa chorando, e eu falei as mesmas palavras que essa mulher tinha falado. Eu falei para a Eliane: olha, nós nunca vamos ter uma casa. Só que eu não sabia o tanto que Deus me ama. Eu não conhecia esse nome que eu estou falando para você. Eu não conhecia a dimensão desse poder que eu estou falando para você. E esse Deus infinito, eu conheci Ele ali, naquelas lágrimas. E Deus me fez morar numa casa própria. Na mesma casa que eu estava pagando aluguel. Era tipo 10 vezes melhor do que a casa que eu queria comprar. Ele me deu. Porque Ele é o eu sou o que sou. Eu sou tudo o que você precisa. E eu sou mais. Eu não precisava de paz. Eu não precisava de um nome. Eu não precisava de uma bandeira. Eu precisava de uma casa. E Ele diz: eu sou a casa que você vai morar. E eu sou mais. Meu irmão, minha irmã, é assim que se conhece a Deus. Abraão disse para o seu filho: o Senhor proverá. O Senhor disse para Gideão: paz, Gideão. O Senhor Jesus disse: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Eu sou o bom pastor. E eu estou conhecendo a Deus. Estou conhecendo a Deus. E vou conhecer mais. 20 dias antes de mudar para cá, para essa cidade,
Nós tínhamos uma campanha em Tatuí, Deus da cura, Deus dos milagres. 21 dias de jejum e oração, Deus curando todo mundo lá em Tatuí. A Eliane estava tratando um câncer, exames, e a cirurgia se aproximando. No último dia, nós ungíamos todas as pessoas. Eu disse para Deus: Senhor, como que eu vou curar outras pessoas? A minha esposa está com câncer. Mas naquele dia, Jeová Rafá, o Senhor é cura, Ele tirou, Ele extirpou aquela praga do corpo da minha mulher, porque Ele é o que eu preciso, e Ele é mais. Eu não aprendi que Deus cura lendo um livro. Eu não aprendi que Deus pode me dar uma casa lendo uma revista. Eu aprendi no calor da vida. Talvez você esteja vivendo uma guerra, no calor, e eu quero dizer a você, Ele é o que você precisa hoje, e é mais. Muito bom, pastor. Apocalipse 22, acabou. Caixa, vamos colocar Deus numa caixa. Deus acabou a revelação de Deus, não acabou. Deus não se consegue prender a Deus num livro. Deus é mais. Ele continua sendo. Ele continua lendo todos os nossos nomes na palma da mão dele. E assim será. Assim será. Assim será. Amém? Procurei te apresentar o Deus infinito. Não tem fim. Não tem fim. Você pode estar na igreja desde quando você nasceu. Você vai morrer, Ele vai continuar. Não tem fim. O que é que você precisa? Uma faculdade? Um curso técnico? Você precisa de um carro novo para trabalhar? Você precisa de uma casa própria? Você precisa de uma roupa? Você precisa de um emprego? Você precisa de uma cura? Ele é o que você precisa e Ele é mais. Quero orar por você. E você vai conhecer esse Deus ainda mais. Põe a mão sobre o seu coração. Fecha os teus olhos. Traga à sua mente a sua necessidade. Pai Celestial, é no nome de Jesus, é pelo poder de Jesus, é pelas misericórdias de Jesus, é pelo sangue de Jesus, é pelo sacrifício de Jesus, que eu oro, eu peço, por esse meu amado, por essa minha amada irmã, por essa pessoa. Pode estar que nem Gideão, no meio de uma confusão. Pode ser uma pessoa que esteja como Abraão, precisando de uma provisão. Essa pessoa pode estar no lugar de Josué, precisando de uma inspiração na vida, de uma motivação. E o Senhor é. O Senhor é a minha casa própria. Hoje eu coloco minha cabeça no travesseiro, eu sei que eu estou no lugar que Deus me colocou. Porque Deus é a minha casa própria. E o Senhor vai ser agora para esse irmão que recebeu uma negativa, que recebeu uma resposta contrária, que está sendo ameaçado, se sente sozinho, se sente sozinha, abandonado.
Mas o Senhor não abandona ninguém. O Senhor está dizendo para você que o seu nome está escrito nas palmas das mãos de Deus. Toda vez que Deus vai lavar o rosto, Ele vê o seu nome. Você é uma pessoa inesquecível para Deus. Pai Celestial, aquilo que o curso, aquilo que o culto online, aquilo que esta live não pode fazer, o Senhor pode fazer, alcançar, abençoar, curar. Pai, em nome de Jesus eu repreendo esses demônios, estas pragas, estas acusações, estas ameaças. Eu abençoo esta vida agora em nome do Senhor Jesus. E que venha a paz, que venha a alegria, que venha o conforto do Teu Espírito Santo, em nome do Pai, em nome do Filho, e em nome do Espírito Santo, em nome de Jesus, amém, amém, graças a Deus. Eu procurei hoje mostrar a você o Deus infinito. O reino de Deus não dá para você medir, o poder de Deus não dá para você medir. É para você entrar, experimentar e conhecer a Deus. Eu falei algumas coisas do que eu conheci a Deus. Amanhã eu vou conhecer mais a Deus. Semana que vem eu vou conhecer mais a Deus. É no dia a dia, porque Ele é o que eu preciso, Ele é o que você precisa, e Ele é mais. Muito obrigado pela sua atenção. Deus te abençoe. Mantenha-se firme, não desanime. Saiba que o seu nome, meu irmão, está na palma da mão de Deus. Josailton pode esquecer de você, mas Deus nunca vai se esquecer de você. Boa noite, graça e paz. O Senhor te abençoe. Até quinta-feira na nossa célula online. Amo você, faça a sua inscrição do culto, né? Na culto presencial, entra lá no site da comunidade.